Boa noite. A saúde na Madeira continua marcada pela polémica. Depois de 3 mudanças de secretário, os médicos continuam a apontar falhas. O presidente da Delegação da Madeira da Ordem dos Médicos, António Pedro Freitas, é o convidado de hoje do programa Em Entrevista. Muito boa noite, Sr. Doutor. Muito boa noite. No Parlamento há dias o senhor voltou a afirmar que o Sistema Regional de Saúde está enfermo e incapaz. Que maleitas são estas de que fala? Bem, isso é já na própria Assembleia eu referi que é um tema muito vasto. Isso é uma pergunta que dá aso a muitas respostas. Nós interessa-nos, como Ordem dos Médicos, duas coisas: os utentes e os médicos. Quando nós olhamos para o nosso sistema de saúde e quando olhamos para o todo nacional, nós verificamos que há uma assimetria. Há uma assimetria clara entre quem vive no continente e quem vive na Madeira. Quem vive na Madeira está, sem dúvidas, a ser algo prejudicado. No continente não há listas de espera tão grandes. No continente os utentes têm direito até de mudarem a partir de um determinado número de dias de hospital ou de instituição e o próprio sistema de saúde é responsável por eles. Na Madeira isto tal não é verdade. Na Madeira continuamos a assistir à saída de profissionais que são essenciais. Profissionais que acabam de se especializar e especializam-se até muitas vezes à custa do erário público, daqui da própria região, e que saem seja portanto, do sistema público para o privado, mas esse é dos males o menor, como até da própria região, e aí sim perdemos elementos válidos e isso a nós é-nos importante. Para além disso, é público, houve uma visita da própria Ordem, seja para verificar as idoneidades formativas, mas também com o Presidente da Região Sul, que é o Dr. Alexandre Lourenço, para verificar as condições, e nós fomos realmente já há algum tempo que não ia ali ao Hospital dos Marmeleiros. Quando entramos lá, não temos dúvidas de que não estamos num país de primeiro mundo. E até que ponto todos estes aspectos que apontou aqui prejudicam o normal tratamento do doente? Em todo. Termos profissionais satisfeitos, temos profissionais que se dedicam mais, ou que pelo menos têm outro incentivo para tratar os doentes. Se tivermos instalações não deficitárias, temos condições dignas para tratar o doente e, portanto, o doente é tratado a tempo e a horas. Os próprios doentes não serem tratados a tempo e a horas traz problemas aos doentes, como é óbvio, mas até aos profissionais, que têm que dar a cara para um sistema de saúde que não está a dar resposta e adiar continuamente, arriscando até, no fundo, o não tratamento do próprio utente. Estamos a falar de um sistema em que, por exemplo, estou-me a lembrar também do acesso às próprias consultas, quer se queira, quer não, estão acumulando, e, portanto, não temos a resposta correta. Os colegas, muitas vezes, da MGF ou de qualquer outra especialidade, quando orienta para observação na especialidade, deveriam ter alguma resposta, ou pelo menos um tempo mínimo de resposta. Quando tal resposta não é dada, obviamente que a saúde das pessoas é posta em questão. Volto a dizer, felizmente, que até as pessoas ainda procuram outras soluções, mas não é este o sistema que nós queríamos. Ainda voltando à conversa do Parlamento, o senhor costuma afirmar ou afirmou no Parlamento que a primeira fase para o sucesso do tratamento é admitir que temos um problema. Isto quer dizer que o Governo Regional não admite que existe um problema na saúde? Eu acho que não é um problema só do Governo Regional. Eu acho que é um problema até de muitos governos, que é tentar explicar à população ou tentar dizer que está tudo bem. Isto talvez tenha a ver com votos. Há quem diga que é para não alarmar a população. Eu acho que já ultrapassámos essa fase, como disse no próprio Parlamento, porque a população todos os dias sai notícias aqui na Madeira. Portanto, a população já sabe com o que é que conta. E esse é um dos problemas, é que se calhar a própria população já deixou de acreditar. E quando a própria população já deixou de acreditar, quer dizer que já passámos aquele período enorme, já passámos um longo período de tempo em que realmente não houve resposta. Eu muitas vezes digo isto e continuo a afirmar, e não é por ser presidente da Ordem dos Médicos, é felizmente que ainda temos médicos que tentam fazer tudo. Felizmente ainda temos colegas que tentam ultrapassar, que fazem telefonemas, que quando têm um caso mesmo demasiado grave tentam ultrapassar toda a parte burocrática e legal para tentar tratar dos assuntos, inclusive do privado para o público e vice-versa. Felizmente temos essa noção, mas não é como o sistema devia funcionar.
Obviamente, não há Disse aos aqui deputados, falha. façam qualquer coisa ou façam alguma coisa. O que é que espera dos políticos? Eu espero que os políticos ajam de acordo com o que foram eleitos. Os políticos têm um mandato que é dado pelo povo e o povo acreditou neles e dá-lhes aquele mandato para tentar solucionar ou apresentar soluções. É esta a função. Ponto. Nós não podemos estar sempre a empurrar e a fazer comissões. São essas as minhas palavras. Estar a dizer que estamos sempre... Sabe, a propósito da mudança já de 3 secretários, há aquele período que é o período de graça, não é? Que cada secretário tem. Neste momento já temos 300 dias de períodos de graça. Foram 3 secretários, cada um tem 100 dias. São 300 dias de período de graça. No fundo em que não é feito nada e as pessoas estão-se simplesmente a adaptar. Nós temos que passar um bocadinho para além disso. Já foi uma justificação utilizada. E nesta conjuntura, acha que há dinheiro, há disponibilidade financeira para fazer o investimento necessário na saúde? Essa resposta, quem a tem de dar são os políticos. Mas há falta de medicamentos, confirma. Eu acho que esse problema não pode ser assumido por nós. Já houve quem dissesse que os sistemas estão a avançar, os tratamentos são cada vez mais diferenciados e mais caros e por isso os sistemas públicos não podem dar determinado tipo de resposta. Esse não é um problema. Isto também eu disse aos deputados, não é um problema dos médicos ou que tenha de ser assumido pelos médicos. Os médicos têm de fazer o que a Legis Artis lhes diz, o mais atualizado. Se alguém quiser cortar do ponto de vista de serviço público, então que sejam através dos políticos. De qualquer forma, nós seremos sempre contra. Nós temos de tratar os nossos cidadãos como pessoas únicas e com direito à saúde. Mas confirma ou não que existe uma falta de medicamentos no Serviço Público de Saúde? Há uma falta de medicamentos no Serviço Público de Saúde a nível nacional, talvez um pouco mais importante a nível regional. Estamos longe do continente, temos aqui um oceano, temos um sistema de saúde regionalizado que por vezes traz alguns constrangimentos, como estes que acabámos de falar, e como tal, sim, há áreas importantes, já houve maior carência. Já tivemos falta de medicamentos que eram básicos e que até não custam muito dinheiro. Neste momento, talvez essa carência se resuma àqueles mais caros, os da oncologia e os de tratamentos de antirretrovirais, HIVs, e ainda os chamados também das doenças reumatológicas. Mas, no geral, até melhoramos temporariamente. Mas há reportes, há feedback de alguns utentes e tem sido público, não é? Não é só a ordem que comunicam, é porque às vezes a ordem diz uma coisa e os próprios utentes dizem não é verdade, está a faltar. É verdade, está a faltar. E isso é uma coisa que nos preocupa. Não teme que os médicos sejam acusados de negligência perante a falta de medicamentos? Eu espero que não, porque a situação realmente já é conhecida. E como tal, sejam os próprios utentes, sejam os juízes, os magistrados, penso que já têm noção que muitas coisas nós gostávamos de fazer mais e não as temos. Mas, não obstante, é algo que a Ordem tem defendido e desde a minha tomada de posse, os colegas devem comunicar à Ordem toda e qualquer falha, sem medo, sem problemas de perseguição. A Ordem é aquela entidade que garante a boa qualidade e a qualidade dos serviços prestados. E, como tal, os colegas devem nos comunicar até para a própria salvaguarda. Sim, eu acho que... E têm recebido muitas comunicações nesse sentido dos médicos madeirenses? Não, temos comunicações orais. E porquê? Porque vivemos num sistema em que as pessoas têm sempre alguma desconfiança. Não é uma realidade regional. Quem está cá sabe disso. As pessoas trabalham normalmente nos dois lados, no público e no privado, isto é, o público é também patrão, as pessoas têm receio que se saiba que foi X ou Y que deu essa notícia. As pessoas são realmente, muitas vezes, depois apontados os dedos, foste tu que deste a notícia, isso é de condenar. Eu acho que sim, é um apelo aos colegas, é que realmente cada ato, cada exame, cada medicamento que precisem e que não exista ou que não seja disponibilizado, sim, devem comunicar à Ordem. De que se queixam mais os médicos madeirenses? Olha, eu já lhe fiz aqui um conjunto de... Eu acho que é muito difícil tratar de pessoas sem ter o tratamento para lhes oferecer. É muito difícil estar a ver utentes que precisam de uma cirurgia, que querem uma resposta e dizer não tenho essa resposta, porque nós não o dizemos é que está inscrito. Mas sabemos que se calhar a resposta não vai ser dada assim tão celermente. Acho que é difícil
estar a tratar doentes, por exemplo, no caso da Medicina Geral Familiar ou de qualquer outra, e precisar do apoio de um colega e saber que aquela consulta para a qual eu encaminhei, porque ultrapassou a minha capacidade de diagnóstico, daí haver especialidades para determinadas áreas, não tenho resposta. E aí sim, estamos a condicionar a boa prática na região autónoma da Madeira. Há dias o secretário da Saúde dizia que era um erro falar-se sempre da falta de medicamentos. Como é que reage enquanto presidente da Ordem, Dr. António Pedro Freitas? Eu acho que falar demasiado na saúde, por vezes, gera realmente algum mal-estar em relação à própria saúde. Portanto, isto de estarmos aqui a falar, por vezes até é pouco abonatório. Mas é até um determinado limite, porque quando não recebemos realmente respostas, aí temos de começar, porque alguém tem de resolver isto. Daí a minha expressão, façam qualquer coisa, não interessa o quê. Em vez de estarmos a fazer comissões e comissões de instalação e etc., temos que saber quais são os problemas e dois, apresentar soluções. E soluções que têm de ir para a frente. Não podem ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Até porque, entretanto, os próprios políticos têm um limite. Temos de ter soluções para quem está a sofrer. Não estamos a falar de contas bancárias, não estamos a falar de um problema que possa ser adiado. Há coisas que têm de ser tratadas no imediato. E, como tal, temos de ter soluções. E em termos de equipamentos e de material, por vezes ouvimos em outros anos falar da falta de material, papel higiênico e luvas e tudo isso. Atualmente, como é que estamos? Tomara o nosso problema ser a falta de papel higiênico. Isso não seria propriamente problemático, nem grave. Eu acho daí do ponto de vista, se calhar porque chamou muita atenção do papel higiênico, até provavelmente estamos um bocadinho melhores. Embora continue a ter, sei que é pedido às pessoas para levarem material de higiene pessoal para o hospital, mas isso não é uma questão que para mim me faça... E em termos de consumíveis? Tanto que seja tão problemática. Em termos de consumíveis e de material para fazer diagnósticos e de disponibilização, igual há pouco estava a falar de consultas de cirurgias e faltou exames complementares. As pessoas precisam dos exames complementares e, portanto, vamos dar origem aos consumíveis. Por vezes não, há falta. Francamente, em determinadas áreas, nós sabemos que há, não é falta, mas há limitação. Ainda recentemente falaram da estereotaxia, é uma técnica de marcação dos nódulos ou pequenas calcificações quase invisíveis, quando das mamografias importantes para o diagnóstico, sabemos que esteve estragado. Por acaso sei que já teve cá um técnico que tentou arranjar e que neste momento não conseguiu. Estamos à espera de um segundo técnico, mas aí foram proativos. Já esteve cá o técnico. Vamos esperar que o próprio técnico tenha agora a solução. Doutor, a Ordem dos Médicos avaliou no final de maio a capacidade dos hospitais da Madeira para formar especialistas. Que conclusões é que se chegou? Uma correção. A Ordem não verificou os hospitais. Quem verifica a capacidade ou a idoneidade formativa são os colégios de especialidade que pertencem à Ordem. O colégio de especialidade, usando as palavras do bastonário com quem tive ainda este fim de semana, são o melhor que a Ordem tem. É aquele que são o garante da qualidade e dos serviços prestados, o garante da legis artis e de que tudo é feito dessa maneira. São aquela entidade, ou é aquela entidade que garante a qualidade do sistema. Quem esteve na Madeira foi o colégio de uma especialidade, neste caso da Medicina Geral e Familiar. O resultado ainda não é público, embora tenham vindo a público um esboço ou uma tentativa do que constaria nesse relatório. Eu próprio não tive ainda o resultado. Sei que o bastonário já tem por cima da mesa. Até sei, porque me foi transmitido, que seria aproximado realmente do que saiu aqui publicamente, mas eu próprio não li, por isso não posso dizer. O que nós tivemos, sim, também cá, foi o presidente, como eu já lhe disse, da região sul da Ordem dos Médicos, e nós passeámos ou verificámos o hospital. E vou-lhe dizer algo que tem a sua piada, porque vou usar as palavras da própria Presidente do Conselho de Administração. Isto traduz qual é a visão, eu penso, que do próprio Conselho e, no fundo, de quem manda em relação ao sistema. Quase que a título de desculpa, e porque é uma verdade,
a Presidente do Conselho de Administração, que nos ia acompanhar, muito gentilmente, e a qual agradecemos, dizia que o melhor da instituição eram os seus profissionais. E é verdade, porque se nós retirarmos os profissionais, por exemplo, do Hospital dos Marmeleiro, daquele qual visitámos primeiro, realmente resta muito pouco. Há poucas condições dignas. Há utentes que estão a ser tratados em quartos, para não falar de higiene, mas simplesmente de condições mesmo, que têm vidros partidos, que têm falta de condições, quartos em que estão altas problemáticas, doentes com problemas ativos, doentes com pneumonias. É problemático, é triste, a mim pessoalmente atinge-me, porque eu acho que qualquer um de nós pode correr o risco de um dia ir lá parar. Ver utentes a serem observados, é pouco digno, a serem observados em quartos de 3 metros quadrados, 4 metros quadrados. Isso quer dizer que aquele hospital não tem condições para estar a funcionar? Acho que aquele hospital, neste momento, se nós pudéssemos, porque não podemos verificar os hospitais públicos, mas se pudéssemos verificar, não tinha, garantidamente que não tinha. Realmente o melhor que lá está são os profissionais. É verdade que antes ter um bom profissional do que ter um bom espaço, mas para o exercício de medicina corretamente e com dignidade, temos de ter o bom profissional, o espaço e a presença de exames complementares de diagnóstico para quando necessário. Ainda assim, considera que a área das infectocontagiosas é a melhor área do hospital? Sim, foi visto que as infectocontagiosas, portanto, em relação ao Hospital dos Marmeleiros, excluindo o Centro de Toxicodependência e a área da saúde mental, seria talvez a melhor unidade, a mais renovada, aquela que teria condições ainda aceitáveis. O próprio Centro de Toxicodependência e de Saúde Mental, que foi renovado, que está fora do edifício principal dos Marmeleiros, também tem até ótimas condições, melhores, e aí está uma coisa estranha, gabinetes que estavam desimpedidos. Nós tínhamos médicos, volto a dizer, a verem doentes, não é pelo médico, é pelo doente. O doente a ser observado em quartos com 3, 4 metros quadrados, sem secretária, sem computador, sem condições humanas, propriamente ditas, numa cadeira de rodas com a porta aberta porque senão não cabia lá dentro, com o profissional a tentar auscultá-lo, e depois íamos ao tal centro, e não se sabe porquê, se calhar porque há ali algum proteccionismo, espero que isto seja corrigido, não é assim tão difícil, gabinetes novos, até com ótimas condições, não utilizados, que estão guardados, se calhar, para outras profissões dentro da área hospitalar, mas está errado. Melhor, ou o ato mais nobre que está ali a ser feito é o ato médico. Quando uma pessoa se dirige a um hospital, mais do que outra coisa qualquer, ou quando está internada, quer ver o seu médico, quer estar com o seu médico, quer ouvir o seu médico. E, volto a dizer, realmente, de acordo com as palavras da própria Presidente, é o melhor que nós temos. E como é que o Sr. Doutor olha para as altas problemáticas, que estão um pouco também misturadas com os doentes, com outras patologias, e, portanto, são pessoas que permanecem ali no hospital sem necessidade nenhuma. Como é que olha enquanto médico e enquanto Presidente da Ordem? Eu olho enquanto ser humano. Acho que é difícil. É óbvio que para nós médicos traz condições que não são as mais corretas, mas também olho como ser humano. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos duas realidades. Temos um envelhecimento populacional e temos uma falta, aí já não é do âmbito médico, mas se calhar da segurança social ou das condições, temos falta de condições para as pessoas ou falta de locais para internamento no pós-alta, ou um local onde deixar os nossos idosos que estão um pouco com menos capacidades, mas sob orientação. E isto é tudo muito bonito dizer que vai funcionar ambulatórios, hospitais no domicílio e tudo mais. Sim, é um objetivo, já sei. Será ótimo o instituir, mas não vai resolver os problemas todos. Nós vamos ter sempre os utentes de 90 anos que tiveram alta e, como tal, passaram por um episódio debilitante, do ponto de vista de uma pneumonia ou de qualquer outro problema já está tratado, mas saem mais debilitados. Portanto, as condições para voltarem para o seu domicílio sozinhos são algo limitadas. Também não é por aquela resposta, às vezes, ao domicílio de 1 hora todos os dias, que se calhar temos resposta. Não sei, a sociedade tem de pensar sobre o assunto. Não digo que eu tenho solução, mas digo que nós todos temos de pensar nisso, porque todos podemos um dia lá estar. Voltemos novamente atrás, um pouco para falar da capacidade formativa dos nossos serviços. Por que razão nem todos têm capacidade formativa? Então, a capacidade formativa
é verificada pelos colégios de especialidade de acordo com alguns itens que cada colégio estabelece. Cada colégio sabe o número de consultas mínimo que é preciso ver, se for uma especialidade cirúrgica, o número de cirurgias mínima que é preciso ter para formar um interno. Formar um ou formar dois, obviamente que é completamente diferente, as técnicas disponíveis, isto não é porque alguém decide cortar as idoneidades. Portanto, os profissionais da Madeira não estão em causa? Obviamente que não. O que está são os serviços. A qualidade dos profissionais da Madeira, e sei que sou médico e, portanto, sou presidente, portanto, seria estranho estar a dizer ao contrário, mas é alta. Não, é que a imagem pública às vezes que transparece que muitas das vezes os serviços não têm a idoneidade formativa porque falta médicos com competência para ter essa idoneidade. Não. Neste momento faltam médicos, que isso é outra coisa, não é com competência, faltam médicos. Se eu tenho um serviço que só tem uma pessoa, que só tem duas, ou que estão resumidos a duas pessoas num só serviço, obviamente não tenho nenhum serviço. Tenho duas pessoas que trabalham para numa determinada área. E isso não forma um serviço. O serviço tem muito mais do que isso. Tem a gestão, tem a discussão de casos clínicos, tem a discussão da legislar, tem a discussão do que está mais atualizado e dos casos em si. Não são duas pessoas que o podem fazer. Pronto. Quanto à capacidade formativa e à qualidade dos médicos em questão, eu devo lembrar que desde 2005, posso estar errado, mas 2005 ou 2006, quem faz a avaliação do fim da especialidade não são os próprios centros, não podem ser mesmo, os centros onde essa pessoa se forma. Portanto, eu formo-me na Madeira, faço a especialidade, no meu caso de ortopedia, e fui obrigado a ir ao outro hospital no continente fazer exame. E é um exame nacional onde estão outros membros e onde a única pessoa que vai da Madeira num júri que tem várias pessoas é o meu orientador. Isto quer dizer que diminui esse problema de estarmos a proteger os profissionais localmente. Muito pelo contrário. Eu até quase que digo que os madeirenses concorrem em desigualdade por sermos ilhéus. E, felizmente, as nossas notas de fim de internato têm sido das melhores, ou pelo menos na parte da frente das notas a nível nacional, quer dizer que a nossa formação ou a nossa capacidade até é boa. Mas deve-se aos profissionais e não à própria instituição. Deve-se ao esforço de nós todos, enquanto pessoas, e ao esforço, se calhar, de alguns dentro de cada serviço, também da instituição. Apesar de tudo, a formação, reconhecidamente, é boa. Houve um inquérito há alguns anos aos internos, embora eu acho que exista ali algum bias, algum erro que possa existir na avaliação, mas os inquéritos ou o internato, aos internos, sobre se estavam contentes ou não, foram francamente positivos aqui na região. Eu digo que há um bias porque sabe que se responderem negativamente, sabem que se calhar têm de ir para o continente. Portanto, também temos que dar há ali uma autodefesa, digamos assim. Se há um pensamento científico, temos de saber o que é que pode funcionar como um bias, e esse é um. Mas, garantidamente, nós temos bons profissionais e boa formação na Madeira. Não podemos ter mais, porque realmente os serviços estão a ficar sem profissionais. Realmente não há capacidade cirúrgica. Porquê? Por exemplo, no serviço público, entre o público e o privado, a Madeira nunca teve tantos médicos. É verdade. Frase minha, do Alê. Sim, exatamente. Mas o que se verifica aqui é que no serviço público há cada vez mais gente a sair. Porquê? Porque as pessoas não se revêem no sistema, porque o sistema não é aliciante. Devo-lhe dizer que, não sei se posso dizer que estamos a gravar isto numa quarta-feira e que Sim. vai para o ar numa sexta. Eu acabei de vir de uma reunião com o secretário regional. Devo-lhe dizer que aí houve algum até melhoria, porque já começamos a admitir o tal problema. Já começamos a admitir que afinal não está tudo perfeito, ou que já tem soluções, ou que já tem 8 profissionais da psiquiatria ou 6 disponíveis da radiologia. Afinal, não. Temos um problema e temos de pensar em como fixar. E já nos perguntam o que fazer, ou como é que nós podemos ajudar. Isto é uma evolução positiva. E que garantias é que recebeu? Muito bom. Não garantia nenhuma, mas o facto de perguntar já é algo, ou de querer a nossa colaboração para dar ideias, ou admitir sequer que temos um problema e quer colaboração, eu acho que é uma evolução, e disse-lhe isto, não estou aqui a dizer algo nas costas de ninguém, porque disse-lhe literalmente isto no fim da nossa reunião. Como fixar médicos na Madeira? Como fixar médicos na Madeira? Olha, primeiro, volto a dizer, admitir que não está perfeito. Segundo, tendo noção da nossa realidade. Estamos circundados por um mar.
Estamos numa carreira altamente exigente, altamente diferenciada e que está em constante evolução. E, portanto, a formação, ou um contínuo, fala-se tanto em contínuo territorial, a formação contínua era importante assegurar cá, tal como lá. Os colegas têm de ter esse mesmo acesso. Obviamente, e porquê é que essa formação contínua não existe? Ou não acontece assim com tanta frequência? Obviamente por constrangimentos também financeiros, porque as escalas de urgência estão sempre, porque o hospital está com déficit de profissionais, as escalas estão cheias e o profissional é utilizado 2, 3 vezes por semana e como tal não tem espaço ou tempo para sair da região, e se eu pedir ao diretor de serviço, o diretor de serviço diz que precisa dele para entrar numa escala no mês seguinte e como tal é mais limitado. Isto é muito fácil de compreender e sabemos que é impossível de ser igual. Eu, se estiver em Lisboa e saber que no Hospital Beatriz Ângelo vai haver uma formação na minha área, eu posso tirar a tarde e vou lá passar a tarde e fazer a formação. No dia seguinte pode ser em Santa Maria e eu mesmo estando em Setúbal, entro na autoestrada e estou em Santa Maria à tarde. Pude trabalhar, não preciso de grandes autorizações e estou lá. Não gasto grande dinheiro. Na Madeira isto implica tempo, dinheiro, serviço. E há aí algum déficit. Estavam a perguntar como é que se fixam médicos cá. Olha, uma resposta que eu não me importo de dar e direta é também com dinheiro. E cada vez vai sair mais caro. Quando há um desinvestimento tão grande em saúde, é uma perda de profissionais e nós achamos que não há orçamento e pomos se calhar o secretário das Finanças a comandar isto e sem ser uma pessoa que devia estar, que é quem está à frente da saúde, tratar desse problema, esquecemos que estamos a deixar esta fatura para o futuro. Alguém a vai pagar. Porque dentro, em breve, aliás, já está a ser uma realidade, já sai mais caro trazer as pessoas do continente para cá do que propriamente pagar aos regionais. Isso é algo que eu também referi em termos da Assembleia. Mas esta Há muito fatura... recurso a médicos do continente, é isso? Infelizmente, nós nunca tivemos tantos médicos na Madeira. Temos 900 e tal inscritos na Ordem dos Médicos, temos 600 e tal a trabalhar, nunca houve. Eu lembro-me que quando cheguei cá no ano 99, 2000, éramos 400 inscritos, 400 e qualquer coisa. Somos 900 e tal inscritos, 600 e tal trabalhando. Nunca houve tantos especialistas diferenciados e nunca houve, afinal, tanto recurso ao continente. Esta autonomia aí está um pouco a sofrer, entre aspas. Sabemos da vinda de ortopedistas, sabemos agora da proposta da psiquiatria. Felizmente parece que chegaram, ainda me foi transmitido hoje pelo secretário, parece que ontem houve uma reunião em que pode haver alguma luz, afinal, para utilizar os profissionais de cá. Fico contente. Nós ficamos contentes quando se tenta arranjar a solução cá. Espero que se transmita às outras áreas. Eu acabei de falar também da ortopedia, há a solução. Sei que agora está a chegar à altura do verão, podemos ter problemas em termos de escala de cardiologia, podemos ter problemas em termos de escala de pediatria. Os colegas de medicina geral e familiar estão já a ser contactados, alguns, para ver se podem fazer ou integrar as escalas de pediatria. E podem fazer isso? Podem, são médicos como quaisquer outros. É esse o sistema que é desejável? A pergunta faço-lhe eu assim, ou a qualquer madeirense que aqui esteja. Os colegas são, felizmente, volto a dizer, extremamente competentes. Fazem saúde materna ou infantil já no seu dia-a-dia. Por isso até a competência ou a capacidade, sim. Mas quando estamos a falar de serviço de urgência hospitalar, não estamos nós a falar de outra coisa? E a questão é essa. E, portanto, qual é a lógica de um colega de medicina, a não ser pela diferenciação em termos de exames complementares, mas qual é a lógica de um colega da MGF que vê num serviço de urgência de Machico, portanto num serviço de urgência de medicina geral e familiar, um doente e que acha que precisa de uma criança, neste caso, precisa de cuidados mais específicos e manda para a urgência da pediatria. E afinal está um colega da MGF também a verificar. Pode ver isto na perspectiva dos exames complementares. Mas há momentos em que é preciso sair disto. Continuo a achar que tal proposta é sempre melhor do que a dos espanhóis. Porque ainda há pouco tempo, 3 ou 4 anos atrás, recorríamos aos mesmos serviços, que muitas vezes vinham MGFs espanhóis a fazer essas urgências à Madeira. Há aqui pontos positivos. Falam português, estão dentro da região,
As horas extra pagas, por pior que sejam, ficam na região, quer dizer que o dinheiro vai ser gasto na região, isto é ótimo para a nossa economia e acho que aí até o pessoal das finanças tem de pensar nisso. Já falámos do Hospital dos Marmoleiros e relativamente ao Hospital Central do Funchal, o Hospital Dr. Nélio Mendonça, quais são as principais carências ou quais são as principais debilidades, digamos assim? O Hospital Dr. Nélio Mendonça é um hospital mais recente, mas contudo já tem a sua idade e portanto já carece. Tem sido renovado assimetricamente. Há serviços que se calhar foram privilegiados, haverá os seus motivos, espero que sim. Estou-me a lembrar que a ginecologia obstetrícia foi renovada há relativamente pouco tempo e acho que vai sofrer novamente alterações. Andámos a tentar renovar blocos operatórios, entretanto abrimos os blocos de ambulatório, que entretanto já tiveram problemas e já fecharam. Não fecharam completamente, mas houve salas que tiveram de ser fechadas. Qual é a grande carência? Profissionais. Você pode ter tudo o que quiser. Isto os outros países já viram. O que interessa é ter profissionais mas em tempos falou-se que este funcionar. Hospital assim não funcionava, mesmo com as obras, por mais obras que se fizesse. Falou-se nos corredores limpos e de sujos que não existem neste hospital. Há aqui um risco muito grande em termos de infecções. Em termos de resposta ao que me está a perguntar, é óbvio que eu prefiro um hospital novo e cheio de profissionais. Mas entre um hospital novo e sem profissionais, continuo a preferir um hospital menos novo, mas com profissionais habilitados. Por quanto tempo podemos esperar isto tudo? Não, claro que nós temos de esperar isto tudo. Temos que melhorar isto tudo. E os madeirenses merecem. E volto a dizer, os madeirenses têm o mesmo direito constitucional que qualquer outro português residente no continente ou nos Açores. E a minha pergunta é porquê que isto não é uma realidade? Porque não é uma realidade. E por quanto mais tempo nós podemos esperar para um hospital novo? E aí as culpas, deixe-me só lhe dizer, aí as culpas, e eu aí partilho, não acho que sejam só da região autónoma, mas é também do continente, porque aí também cabe ao Ministro da Saúde, também cabe ao Governo Nacional pensar que somos todos portugueses e que há de haver investimento. Depois, então, vejam lá quem paga, mas primeiro temos que resolver o problema. Quanto à região e ao Hospital Novo, sim, eu acho que aí o Governo tem algo também a fazer e a dizer. Estamos perante um envelhecimento populacional, portanto não podemos esperar mais de 10 anos. Quando é que vamos ter? Pois, mas isso é um problema. Eu acho que, francamente, acho que não vamos... Nós vamos ter um hospital novo, mas por acaso vai ser não da esfera do público. Essa é a única garantia que eu tenho. E de acordo... Pode ser bom. Ouça, eu disse e defendi perante os deputados na Assembleia Regional. Não quero saber, nós somos a Ordem dos Médicos, e a Ordem dos Médicos inclui o público, o privado, o convencionado, que na Madeira até é convencionado. Felizmente que temos cá o privado, porque senão não tínhamos exames complementares de diagnóstico, porque senão não tínhamos determinado tipo de consultas, porque senão alguns colegas, em vez de saírem do público e ficarem pelo menos na região, saíam do público e iam para o continente ou para o estrangeiro. Felizmente que há aqui uma massa fixadora. Mesma coisa pode ser em relação ao hospital privado. Infelizmente, nem todos podem aceder, mas aí cabe ao Governo, se calhar, fazer parcerias para tal. Mas, felizmente, que alguém, porque são duas unidades privadas relativamente grandes que vêm para cá, ou duas instituições privadas grandes que vêm para cá, felizmente que há investimento e que eles acharam que a Madeira mereceria tal investimento. Porque aí vamos trazer qualidade, dignidade, capacidade de tratamento, que volto a dizer, não me inibe nada a dizer e que pode ser uma forma de diminuir as listas de espera, digamos assim, do hospital público, do serviço eu espero público. Que isso quer dizer transparência. Eu espero que isso quer dizer transparência. E sabe que eu sou, no continente, embora estamos a falar de programa de recuperação de listas de espera, e outra coisa são os chamados SIGICs. Mas eu acho que a maioria da população, e o mesmo se estende aos médicos, e devo lembrar que os médicos são pessoas altamente diferenciadas, com uma capacidade moral enorme, e não é para ser médico, é porque nós temos mesmo uma formação nesse sentido, estão interessados em providenciar
Agora perdi-me, desculpa. Em termos das listas de espera. Das listas de espera. Nós temos o melhor. Deixa-me só dizer uma coisa, que eu acho que o sistema não é transparente quando é tudo feito a nível hospitalar e levanta sempre aquelas questões. Será que está a ser feito de propósito? Alguém está a atrasar? Provavelmente não. Mas fica a questão no ar. E se pudermos fazer cá para fora, para além de ser mais barato, porque eu devo lhe dizer que é mais barato fazer no exterior, se calhar com os mesmos profissionais. Porque mais barato porquê? Porque está avaliado e há muitas coisas que saem mais barato no privado do que no público. Porque se eu não trabalhar no privado, não recebo. Se eu não trabalhar no público, porque o recobro pós-anestésico está cheio e por isso a sala foi cancelada, porque não tenho o medicamento A ou B, porque não posso tratar o doente X, eu continuo a receber por sou funcionário. Se eu não tratar o doente no privado, ninguém paga a conta. E, portanto, não recebo. Doutor, eu recordo apenas que a lista de espera para a cirurgia ronda os 17 mil, só 11 mil têm de ser realizados em bloco operatório. Tem de ser aberto aqui um concurso público, digamos assim, nessa ótica que estava a falar ainda há bocadinho, de uma maior parceria com o privado. Tem de ser aberto um concurso público, é assim que se deve fazer o procedimento para combater, para reduzir esta lista de espera? Não sou eu que lhe vou dizer o que é que tem de ser feito. Eu acho que é uma das opções. Eu acho que uma das opções, até para mim, do ponto de vista financeiro e inteligente, é o chamado cheque de cirurgia. Eu acho que as pessoas... Essa ideia foi posta de parte? Pode ter sido, mas eu continuo a defendê-la, já foi utilizada amplamente no continente. Volto a dizer, o sistema carece de transparência, que provavelmente ninguém está a fazer nada de errado, mas isto seria dar a transparência. Dizer, o público lançar, tenho 100 doentes para uma patologia qualquer para serem tratados e o valor é este. E abre o concurso cá para fora, para quem quiser. Até o próprio hospital, noutro sentido, poderia participar. Se calhar o preço ia ser mais reduzido, se calhar os doentes eram imediatamente tratados, em vez de ser tratados de acordo com a disponibilidade de anestesistas, de salas operatórias, de recobros, as coisas tinham um tratamento mais rápido, o custo seria igual ou menor, eu tenho quase a certeza que seria menor. E as pessoas estavam tratadas. Em relação ao cheque, eu vou-lhe explicar algo. Depois, se calhar, alguém do ponto de vista jurídico, eu não sou jurista, não lhe posso dizer mais. Mas estou-me, por exemplo, a lembrar das pessoas que têm sistemas complementares ou que têm seguros de saúde ou algo. Se eu puder utilizar esse sistema, e mesmo assim sai-me algo caro, mas receber um cheque não é no valor da cirurgia. Para ser igual, tem de ser igual a todos, seja ADSEs, caixas, seguros, tenham ou não tenham. Será um valor X para uma cirurgia dado. Vamos imaginar a minha área, por isso eu sei falar um bocadinho melhor, e vamos imaginar uma prótese, qualquer que seja, custa 9.000 euros. A prótese, o material da prótese é compartilhado, por exemplo, pelo ADSE. Para lhe dizer que destes 9.000, se calhar um ADSE vai acabar por pagar 3.000. Se eu receber 2.000 em cheque, se calhar vou ser operado porque me vai custar 1.000 euros pagar aquela cirurgia. Eu estou a fazer um bem à sociedade, porque estou a diminuir a lista de espera para aqueles que não podem. Realmente. E quanto às consultas, como resolver este problema? Em termos de lista de espera de consultas, o ano passado, no primeiro trimestre, rondava as 35 mil, agora os últimos dados apontam para 38 mil em 2017. O problema é sempre o mesmo com profissionais. Com profissionais, fixando. Mas aqui esse já também, não com parcerias público-privadas? Também. Isso é para combater. Eu estou a falar de combater essas listas que já estão instaladas. Sim. Agora, como é que fazemos com que não cresça? Já vai crescer sempre que a população está a envelhecer. Isto é uma realidade que também temos que ter em conta. Os custos de saúde vão aumentar, quer se queira, quer não. Portugal já fez muito. Sabe que recentemente foram divulgados os números e nós sabemos que Portugal, com menos dinheiro, faz melhor do ponto de vista de saúde. Mais uma vez, parabéns aos meus colegas, parabéns aos médicos, parabéns aos profissionais de saúde em geral, ou que trabalham na saúde em geral. Portugal, com menos dinheiro, faz melhor. Contudo, como é que nós vamos resolver o problema para o futuro? Com profissionais. Porque a verdade é que hoje, no número de, se pensarmos, o que é que aconteceu de 2016 para 2017? Para além da população estar a ficar mais velha, que não abona a favor, e até, se calhar, de haver recuperação de consultas pagas à parte, continua a aumentar o número. E isto, se calhar, é porque não há profissionais. Será que é assim tão estranho ter aumentado o número de doentes em lista de espera na psiquiatria? Não, se há saída de profissionais, tem de ficar em lista de espera.
Será que é assim tão estranho aumentar o número de doentes em lista de espera cirúrgicos de qualquer ortopedia? Não, saíram profissionais. E porquê que saem esses profissionais? Falamos de ortopedia, eu não gosto de... Já houve também a questão da é a minha área de base e eu não gosto de... Já ouvimos também falar da psiquiatria, há muita gente a sair, havia só 2 médicos. Há várias áreas deficitárias. Por que razão isto acontece? Neste momento, devo-lhe dizer que a nós preocupa-nos, volto a dizer, a saída dos profissionais e não achamos que ser natural dizermos saíram. Porque estamos a condicionar o nosso futuro e todos nós podemos ser utilizadores. Saíram, neste momento, isto é público, portanto não estou a trazer aqui nenhuma novidade, saiu uma colega anestesista, ou vai sair uma colega anestesista. Estamos a falar numa área deficitária, os outros para trabalharem precisam dela. Como é que não se faz aliciamento suficiente? Eu acho que era importante falar com a colega. Saiu uma anestesista, sabemos dentro de mão que o próximo colega a acabar a formação também já não vai ficar na região autónoma da Madeira, se não for feito nada, espero que seja feito algo. Sabemos dentro de mão que houve 2 colegas no último ano cardiologistas e agora a cardiologia que está com dificuldades em realizar, em ter as coisas as escalas de urgência para o verão, está com dificuldade em condicioná-las, mas dispensaram 2 médicos. Um deles, a palavra mesmo dispensado, recebeu uma carta a dispensá-lo. Como é que olha para o caso do Porto Santo, onde também se ouve falar da falta de médicos? Devo só lhe dizer, psiquiatria, faltaram. Neonatologia, sabemos que vai sair mais alguém do Cesarame. Saiu neurocirurgião, uma colega de neurocirurgiã. Os neurocirurgiões são 4 na região. 2 deles têm acima dos 50 anos ou até dos 55 anos. Isto é problemático, volto a dizer. Estamos a falar de... Nós somos um hospital de fim de linha, nós vivemos isolados, não é fácil transportar. E no caso do Porto Santo, como é que a Ordem olha para este Acho que o Porto Santo merecia uma atenção especial. Falamos agora em telemedicina, mas a telemedicina não é tudo. Sabe que existe, não lhe sei dizer de que ano já disse isto também no Parlamento, não lhe sei dizer se é da década de 80 ou se é dos anos 70. Existe uma carta hospitalar portuguesa e que prevê que deviam existir numa população de 4.000 habitantes. Embora para si pareça insignificante, ou para mim, ou para qualquer pessoa, diz 4.000 habitantes... Mas estamos a falar de uma ilha. Mas estamos a falar de uma ilha rodeada por mar, onde há pessoas. E as pessoas merecem ser tratadas. E, portanto, se calhar, a região autónoma tinha que providenciar, seja em regime de rotação, não pode ser por obrigação, tem de ser por rotação e a quem aceite e a quem seja incentivado lá se deslocar. Seja em que regime for, deveria, se calhar, contar com um internista, com um cirurgião geral, com um anestesista, com um ortopedista, talvez. Portanto, isto é, aquela população tem de ter recursos. E talvez saísse até, volto a dizer, mais barato. Nós andamos aqui a fingir que fazemos contas e as contas saem mais caras. Sabe, por acaso, quanto é que custa um aviocar? Levantar voo ou não durante faço a mínima ideia, mas deve ser muito caro. Ou um helicóptero para transportar para... e etc. Abrir um aeroporto durante a noite e etc. Rondará entre os 2.000 e os 10.000 euros. Então não compensa pagar um profissional para estar lá? Bem pago? Quantas vezes é que vemos um aviocar ser deslocado até à Madeira? Durante o dia, realmente, temos sempre o serviço assegurado pelos aviões e pelo barco. Mas durante a noite, quantas vezes é que nós ouvimos? Bastam 5. Se houver 5 vezes, e estou a fazer pelo preço mais baixo, 2 a 3 mil euros, deslocações à Madeira por mês, e não são 5 é se calhar por semana, estamos a poupar 15 mil euros. E 15 mil euros podiam ser Doutor com uma melhor António resposta Pedro local. Freitas, já chegamos ao fim deste programa. Eu agradeço a sua presença Muito aqui obrigado. nesta Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. Se especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite.